Fala pessoal do Design Instrucional Talks, estou aqui com uma galera sensacional. Estou gravando no Dia das Mulheres, então que alegria passar o Dia das Mulheres com mulheres incríveis que estão revolucionando a tecnologia, revolucionando a educação e sendo referência, né, para homens, mulheres de todas as idades aí que estão na área. Então aproveitem, sentem-se, peguem o caderninho, comecem as anotações aí, peguem uma pipoca já de antemão que hoje o negócio vai ser pesado. Hoje vai ser muito bom. Pessoal, então, sem mais delongas, né? Vamos aproveitar o nosso tempo aqui. Para quem ainda não conhece esse time de peso que está aqui, então vamos fazer as introduções, né? Fernanda, quer começar, por favor? Claro, Alan. Gostaria de agradecer primeiro, né, o convite. Eu acho que para a gente é super interessante e legal participar de movimentos como o de vocês, para a gente se aproximar realmente de quem está ali no dia a dia, né, do trabalho, da tecnologia, dos desafios enfrentados. Então, eu sou a Fernanda Furuno. Eu trabalhei por muitos anos na área de educação à distância, fui gestora por 2 décadas, não vou começar a falar muito, senão as pessoas vão começar a fazer contas, aí vai me comprometer ainda mais. Mas desde 2016 eu tenho atuado muito, aí eu virei a chave, e isso até um incentivo aí para muita gente, né, que está meio em transição de carreira e dá certo. Então eu saí das instituições de ensino, onde eu fui gestora de educação à distância por muitos anos, e comecei a trabalhar com soluções educacionais, então com empresas que levam a tecnologia para as instituições, né? Então, desde 2021 eu tenho um ecossistema com soluções para o ensino superior. E essas duas queridas que estão aqui com a gente hoje, Karina e Isabela, são líderes de empresas que trabalham diretamente com o que você fala bastante, né? Com a questão da produção de conteúdos. Então, a Karina ela vai se apresentar e ela é uma educadora que eu admiro há muitos anos, assim, a minha amiga. Além de tudo, eu acho que a gente se conhece há muitos anos, admiro muito o trabalho dela, então ela tem uma visão de acadêmica, uma visão prática e uma visão de sala de aula, seja online ou presencial, muito boa. E a Isabela, que também sou super fã, que também a gente já se conhece há bastante tempo, é uma designer ótima, maravilhosa, com que está aí à frente da Realize, também trazendo muita inovação para a área de produção das instituições. Então, eu acho que vai ser um papo muito legal e é com muito prazer que eu estou aqui dividindo a telinha com vocês. Muito bem, muito obrigado pela apresentação. Uma apresentação bem resumida, devo dizer, né? Que só de olhar para o seu LinkedIn, ver o que você tem feito por aí, né, Fernanda? Tem muita coisa legal por aí, mas a gente vai descrevendo e vai narrando mais da sua experiência ao longo da nossa conversa. Feliz Dia das Mulheres para vocês, todas aqui conosco, né? Karina, Isabela, Fernanda e todo mundo que está nos ouvindo. E talvez Karina, agora, se você quiser se apresentar também, fica à vontade. Legal, obrigada, é uma alegria estar aqui, muito obrigada pelo convite. E eu vou começar essa apresentação, né, falando que eu acredito que a educação de fato transformou a minha vida, né? E como a Fernanda falou, a gente é amiga, ela sabe inclusive de onde eu vim, né? E vou contar um pouco disso para que vocês possam se conectar um pouco com a minha história também. Eu venho de uma cidade bastante pequenininha do interior do estado de Santa Catarina, que tem 3.000 habitantes. Meus pais são agricultores, mas sempre deixaram um legado que você precisa estudar, né? E aí eu comecei muito jovem fazendo curso de psicologia, que era algo que eu gostava, né? E me chamava muito a atenção, mas numa época muito difícil, que é um curso relativamente caro, né? E uma das formas de eu tentar sobreviver, né, na faculdade, sendo que tinha que morar fora de casa e tudo mais, foi tentar encontrar algum emprego. E na época a única, vou falar única, né, mas que foi uma ótima oportunidade, foi a possibilidade de começar a lecionar a disciplina de filosofia, né, para uma época em que essa disciplina ela estava nos currículos e que não tinha muito professor. Ainda é uma disciplina que tem poucos professores. E aí já veio o primeiro desafio, né? Porque eu era jovem, então imagina que eu tinha quase a idade dos meus alunos, porque os alunos estavam no ensino médio.
dando uma disciplina que é muito difícil conectar o estudante. Para que serve filosofia? E aí, uma das formas de conseguir fazer isso e refletir os problemas que a gente via também eram dos professores, porque como tornar o ensino de filosofia interessante sem ficar falando só dos filósofos antigos, né? Então, foi aí que eu também, hoje, consigo enxergar na minha história que eu já fui designer naquela época, né? Quando eu e o meu marido, a gente escreveu o nosso primeiro livro, que é o Diálogos Filosóficos, lá nos idos de 2000, né? Então eu nem tinha ainda terminado o curso de psicologia, que tinha filosofia, né, no currículo, e a gente propôs um livro bastante diferente, assim, que tinha, além dos conteúdos, ele tinha sempre uma dialética, que era uma tese, uma antitese, baseada nos conceitos, e tinha também elementos complementares, como filofilme, filomúsica, filonet, passatempo filosófico, enfim, tudo isso para deixar o ensino de filosofia mais interessante. Depois, obviamente, né, a filosofia deixou de fazer parte da minha vida, mas eu continuei como professora de psicologia, sempre pensando na melhor experiência dos meus alunos, e isso fez com que eu me tornasse rapidamente gestora, né, dos cursos a qual eu lecionava, então me tornei coordenadora de curso, consequentemente coordenadora pedagógica, e passei a ajudar outros professores a melhorarem as experiências dos seus alunos também no ensino presencial, e a partir de então eu passei a trabalhar com formação de professores. Trabalhei em Blumenau, trabalhei em São Paulo, em uma grande universidade em Curitiba, depois em Maringá, sempre nesse foco de pensar no apoio ao estudante e também no apoio ao professor. E aí, em 2020, eu também fiz uma grande virada, como a Fernanda falou, né, que ela também fez, em que me tornei empreendedora. Resolvi sair das instituições, né? E aí, uma vez, vocês sabem que as pessoas falam assim, cuidado com o que você deseja, né? E aí, em 2020, eu pensava, puxa, mas eu queria poder impactar mais professores, não só os da instituição a qual eu trabalho, né? E quem trabalha em instituição sabe que é muito isso, né? Você não tem muita possibilidade de conexão com outras, enfim. E aí, em 2020, então, eu acabei optando por sair dessa última instituição e resolvi empreender junto com a B42, que é uma empresa formada por jovens nerds, né? Assim como a Realize. E a gente fez uma coisa muito legal, que foi um aplicativo gratuito para professores chamado EducaBox. Esse aplicativo, ele passa por um designer, né? Desde a modelagem de como ele é estruturado, né, até a forma como ele é visualmente entregue para os professores. Depois disso, a gente acabou lançando mais um livro, né, que é o Sem Ideias, né, inspiradoras, depois a gente pode falar mais sobre ele também, baseado nessa ideia do design, né, no impacto do design, depois o Mais 100, enfim. E aí hoje eu atuo muito nessa área de formação de professores, ajudando professores a pensar em experiências de aprendizagem digitais e presenciais também. Atuo na B42 ajudando a pensar em novas experiências a partir da modelagem de cursos e de sequências didáticas digitais, né? E também faço consultoria, enfim, dou palestra, faço várias outras coisas. Então, resumindo, é um pouco essa minha história e como eu me conecto com vocês. Muito legal. E a habilidade de sintetizar uma história complexa, né? Já se demonstra aqui, né? Muito legal, muito obrigado, Karina. Parabéns pela jornada incrível. Isabela, fica à vontade aí para se apresentar para o pessoal. Obrigada, Alan. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Vamos lá, então, pessoal. Eu sou a Isabela, minha formação é em design digital. Eu também tenho especialização em User Experience Design. Eu sou hoje CEO e cofundadora da Realize, que é uma plataforma para gestão e criação de materiais didáticos. Eu estou no mercado de educação há uns 6, 7 anos, com certeza bem menos do que a Fê e a Karina, mas praticamente desde o início da minha jornada profissional eu estou nesse mercado, né? Eu caí meio que de paraquedas no mercado de educação. Eu estava ali mais focada na área de design, só que eu acabei tocando em uns projetos de educação, comecei a entender um pouquinho mais, e aí observando a quantidade de desafios que a educação enfrenta, eu me senti instigada a realmente fazer parte disso, né? E a visão de designer foi fundamental nesse processo, porque o design nada mais é do que solução de problemas, né?
E esses conceitos de design, de processos de design, nos levam a encontrar soluções simplificadas para problemas que são complexos. Então, eu vejo a educação, o design como um casamento perfeito, né? Faço questão de trazer esses conceitos para dentro da Realize e acredito que o design, junto com a tecnologia, tem o poder de transformar completamente a educação que a gente conhece hoje. E lá no início, quando eu comecei a ter contato com a educação, que inclusive foi quando eu conheci a Fê, né, eu trabalhava gerenciando a produção de material didático. A gente era fornecedor de algumas instituições de ensino. Mas apesar de estar sempre pensando em inovar, em trazer mais interatividade para os materiais, em tentar melhorar o processo de produção, eu ainda não me sentia realizada. Né? E aí eu comecei a pensar comecei a ter vontade de voltar a trabalhar só com design, mas eu também não queria jogar fora todo aquele tempo de dedicação à educação, porque no fundo eu não queria largar, né? Eu ainda não tinha encontrado o meu lugar naquilo tudo. E eu sou uma pessoa muito prática em tudo que eu faço, né? Na minha rotina, no meu dia a dia, eu gosto de otimizar tudo. E trabalhar ali naqueles processos que eram muito repetitivos, todos os dias, começou a me angustiar muito. E aí, depois de muitas conversas com as pessoas que hoje são meus sócios, né? A gente entendeu que era possível desenvolver uma solução para facilitar todo esse processo. E hoje a nossa atuação é focada nisso, né? Em fornecer ferramentas para que as instituições de ensino possam escalar a produção de conteúdo de forma sustentável e com qualidade. Mas é isso. Muito legal. Parabéns pela jornada. Não tem como se orgulhar dessas meninas? Meu Deus do céu. É impossível. E a habilidade na síntese, né, de contar uma baita história, assim, eu acho muito legal. Desculpa, Fernanda, te interrompi. Sim. Não, mas eu acho incrível, porque eu vendo a evolução da Isabela mesmo, né? Quando eu conheci ela era bem quietinha, olha, CEO de uma super novinha, CEO de uma super empresa. E a Karina, podemos abrir um parênteses, que eu ganhei ela de presente do marido dela. Ele falou assim, tem um presente para você. Aí eu falei, sério? Uma amiga, minha esposa. Olha só. Eu acho que, e antes de tudo, Alan, eu acho que isso é uma coisa muito legal, né, pra gente comentar aqui, até falando do Dia das Mulheres, o quanto que muitas pessoas, elas acham que as mulheres, elas se afastam, mas eu acho que quando a gente se agrega, é um relacionamento que não tem fim, né? A gente Sim. consegue fazer muitas coisas juntas. E aí eu tava lembrando aqui da primeira aula de designer educacional que eu tive na vida, que foi com a Carmen Maia. A Carmen Maia, para quem não sabe, ela é filha do Dr. Gabriel, que era o reitor da Universidade de Embi-Morumbi. E a minha primeira experiência profissional na área de AD foi da Embi-Morumbi, que é uma das pioneiras em educação à distância. E ela que me deu a primeira aula de designer educacional, quando ela me deu um texto de uma aula e falou, Fê, a gente precisa deixar essa aula interessante. E aí, a gente nem tinha naquela época, imagina, 98, talvez muita gente que esteja ouvindo aqui, a gente nem tinha nascido. A gente começou a criar algumas modelagens e metodologias muito legais, assim, né, para a ocasião. Mas eu acho que é isso, né? A Isabela e a Karina falaram pontos interessantes quando a gente fala de designer, e eu acho que é isso realmente, né? Quando a gente passa a olhar com os olhos de resolver problemas e tornar aquilo uma coisa mais simples, né? Então, eu acho que me deu um déjà vu aqui, porque eu falei, gente, eu já fui jovem, mas eu acho que é uma experiência muito legal, que a gente só acaba acumulando. Muito legal. Com toda essa experiência, né, eu vejo vocês com muita experiência e muitas habilidades ali que convergem, mas ao mesmo tempo vocês têm atuações distintas, né? Eu vejo a Isabela mais no design de experiência, se eu tiver errado me corrijam, por favor. A Karina mais em gestão e design instrucional mesmo, e instrução, né? E a Fernanda mais em produto e marketing, talvez. Talvez eu esteja enganado nesse momento, Fernanda, mas aparentemente você está mais esse lado de produto, marketing, comunidades, né? Eu me achei, depois de muito tempo, que eu falo que o melhor que eu sei fazer é conexões. Então, se as pessoas, elas
precisam de qualquer coisa, muita gente vem falar comigo e eu tenho sempre uma empresa muito boa para apresentar, sempre pessoas ótimas para conectar, e eu falo que eu não sou ciumenta, porque eu acho que o que é bom ele precisa ser compartilhado, né? Então, até quando você me convidou, Alan, a primeira coisa foi, eu preciso levar as meninas para estarem com a gente, porque é isso, eu acho que quanto mais gente a gente conecta, a gente consegue fazer muitas coisas, e esse é um dos fundamentos que me levou realmente a criar um ecossistema de soluções que do ano passado, quando a gente criou, tinham 7 de techs, hoje tem quase 20. Então, é justamente nesse espírito de conexão. Então, eu gosto muito, eu fiz comunicação, minha formação é comunicação, né? Então, apesar de eu ter sido gestora há muito tempo, eu acho que hoje eu faço o que eu amo, que realmente é conectar, levar pessoas, me manter atualizada, porque realmente nesse mundo é muito difícil a gente saber de tudo que está acontecendo, mas quando a gente trabalha com inovação, se eu estou conectada com pessoas certas, empresas certas que estão com essa visão de futuro, eu consigo estar atualizada de uma forma muito mais orgânica, né? Que eu acho que é muito, muito legal. Então, eu me achei realmente, assim. Então, hoje eu faço... As pessoas falam que eu sou muito, muito, muito marqueteira, mas no final é uma volta à formação ali de anos passados. No melhor sentido possível, né? Marqueteira colaborativa, ajudando todo mundo. E isso é perceptível pela página do Ecossistema Simplifica, né? Tá todo mundo bem exposto, bem divulgado, o contato de todo mundo é bem acessível, então muito legal mesmo. E quem não conhece a página, acho que deveria conhecer, porque acho que é bem interessante, né? Até as frases de impacto de todo mundo ali, você já para pensar um pouquinho. Com certeza. Eu tenho uma pergunta aqui, que foi a primeira pergunta. Tem um grupinho com os alunos da EBAC, com algumas pessoas que nos seguem. A primeira pergunta que o pessoal fez, né, vendo o currículo e vendo o histórico de vocês, é papéis. Né? Hoje a gente está falando de design instrucional, designer educacional, designer de aprendizagem. Tem vários termos, tem várias formas de se remunerar essa pessoa. Tem várias habilidades, metodologias, né? Tem gente que é PJ, tem gente que é CLT, tem gente que faz um monte de papéis ao mesmo tempo e ganha mais, tem gente que faz um papel só e talvez ganha menos. Qual que é o comentário que vocês poderiam fazer, assim, em termos de papéis? Como é que isso está no Brasil? Né? Eu, por exemplo, hoje eu estou atuando como consultor no Canadá. No Canadá é muito mais objetivo. Então, você tem o designer de experiências de aprendizagem, ele faz esse tipo de pesquisa, coisas mais orientadas ali à experiência do aluno. Você tem o designer, o desenvolvedor ali educacional, vai trabalhar mais na construção de objetos e realmente dar vida ao que foi planejado. E o designer instrucional atua meio que como um product owner, equivalente a um product owner aqui do Brasil. Só que no Brasil é meio confuso às vezes, né? Então o pessoal se confunde muito, principalmente aluno que está saindo e procurando vagas, né? Se confunde muito com esses títulos, habilidades, metodologias e nomenclaturas, né? O que vocês poderiam fazer? Aí, não sei, talvez podemos começar com a Karina de novo? Pode ser. Eu vou começar desconstruindo, então, um pouco, né? Pensando... hoje a gente tem visto no cenário de formação, né? Até a necessidade e a importância da gente ser cada vez mais generalista, né? Talvez não tão especialista, né? Hoje, quando alguém me pergunta até, Karina, o que você é? O que você faz? Né? Eu até tenho dificuldade em responder, tipo, eu sou isso, né? Porque eu acho que cada vez menos vai ser eu sou isso, né? Cada vez mais vai ser esse acúmulo de várias coisas que você vai fazer, que vão te conectar e que vão fazer com que você seja um profissional único, porque você conectou a sua história com um curso que você pode ter feito de gastronomia, com designer, e com as experiências que você vai viver, você vai ser esse profissional único que vai entregar aquela experiência, né, aquele serviço, enfim. Então, eu acredito que o designer está muito em alta, né? A gente fala até designer de futuros, né? Então, o quanto de fato essa é uma profissão importante. Eu tenho uma filha adolescente que está agora pensando no vestibular, né? Uma das coisas que eu falo, pensa no design, né? Porque de fato é uma profissão que nos ajuda a ir além, né? Então, diante da tua problemática, eu responderia como essa necessidade da gente olhar para o todo, né? De conhecer mais, de ampliar olhares, de ver os problemas, né? E não se colocar numa única caixinha. Que eu acho que a tendência para o mercado de futuro é essa, da gente expandir mesmo.
Muito legal. Isabela, talvez? Claro, vamos lá. Então, hoje dentro da Realize, né, dentro aqui da nossa realidade, a gente não trabalha com esses profissionais internamente, né? Mas o nosso produto, ele é voltado para os profissionais de DI, para os conteudistas, para pessoas que vão colocar a mão na massa ali mesmo para produzir. Então, para a gente é muito importante entender o ponto de vista dessas pessoas. A gente está sempre trabalhando, ouvindo feedback, para ter uma visão mais direcionada dentro do nosso produto. Então, o nosso produto precisa funcionar para essas pessoas. E o que a Karina falou de profissionais mais multidisciplinares faz toda a diferença aqui. Porque, às vezes, quando a pessoa é muito fechada dentro daquele contexto acadêmico, ela perde pontos que hoje são, assim, primordiais dentro da realidade que a gente vive, né? E eu acho que, assim, a democratização da informação e do conteúdo como um todo, a gente não pode negar que trouxe diversos benefícios, mas também trouxe alguns desafios, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm muito discernimento para fazer uma boa curadoria desse conteúdo e ela acaba confundindo um pouco as coisas. E aí vem essa confusão de tantos papéis, de tantas funções diferentes, né? Então, eu acho que é um desafio, realmente. Mas é isso, são pessoas que a gente está sempre trazendo para dentro, tentando orientar também para esse caminho de que ela precisa entender que, eu gosto muito de trazer esse exemplo, que é entender que a tecnologia, ela precisa ter um propósito dentro de um contexto educacional. Ela precisa agregar valor educacional dentro daquele objeto que ela está sendo inserida. Então, vamos supor, muitas vezes um DI... Talvez eu já esteja até fugindo do assunto aqui, tá? Mas é que eu acho que é importante a gente trazer, eu gosto bastante de trazer essa relação com a tecnologia, porque muitas vezes a gente percebe, vamos supor um exemplo aqui, o DI vai lá e... eu preciso apresentar um conceito para explicar para os meus alunos que 1 mais 1 é igual a 2. Que tal a gente fazer um simulador para mostrar isso? Vale a pena fazer isso, gente? Vai gastar dinheiro, vai gastar recurso, vai ser difícil, né? Não é um conceito difícil de ser explicado, a gente pode resolver isso de uma maneira mais simples, mais fácil, mais barata. Agora, vamos supor que eu tenho... eu quero um simulador de voo. Eu preciso explicar como que funciona ali toda essa questão que é bem mais complexa. Vale a pena fazer um simulador? Sim. Então, a gente precisa entender, precisa aprender a capacitar também os profissionais de DI, né? De mostrar o quanto... Precisa... desculpa que eu até me perdi aqui. Mas a gente precisa entender... Gente, desculpa, eu fiquei nervosa, eu me perdi. A gente consegue cortar essa parte? Sem problema, eu consigo cortar sim. Deixa eu só fazer um marcador aqui, que a gente corta. Sem problema. Tá, ótimo, vamos lá. Então, os DIs precisam entender que precisa utilizar a tecnologia de maneira estratégica dentro de um contexto educacional. Eu acho que dá para encerrar e fazer um corte ali com o que eu falei antes, né? Só cortar aquela parte que eu me perdi mesmo. Beleza, adicionei outro marcador aqui, sem problema. Desculpa fazer bagunça. Não, que bagunça tem. É a primeira vez que a gente está gravando um podcast, então... A gente corta sem problema nenhum. A gente já cortou trechos maiores. Eu imagino. Adicionei um outro aqui. Não, e muito legal isso que vocês trouxeram. Eu acho mais interessante ainda porque é um tema recorrente nas mentorias, no próprio curso de DI Debug, onde eu falo, vocês têm que entender de negócios, vocês têm que entender o que é trade-off de negócios, né? De que adianta, como a Isabela colocou muito bem, fazer um super simulador que vai custar muito dinheiro para ensinar um conceito que não necessariamente vai edificar para algo que tem um retorno tão grande, né? Então, essas habilidades, né, juntamente com o que a Karina falou de multidisciplinaridade, palavra difícil, né, e realmente conhecer a tecnologia, conhecer vários outros aspectos ali da experiência digital, acho que vão agregar, independentemente do título, né? Então, o título talvez seja importante para discutir salário, contrato e tudo mais, mas eu acho que se você conhece exatamente o que precisa ser feito, você consegue negociar um salário com atribuições ao invés de títulos necessariamente, né? Fernanda, você gostaria de complementar, falar um pouquinho mais da sua experiência com esses títulos, habilidades e o que está acontecendo aí no mercado? Eu sou uma pessoa que eu não sou muito apegada a títulos, assim, realmente, a cargos. Eu sou muito... Eu falo de propósito há muito tempo antes de se falar de propósitos. Mas o que eu vejo acompanhando realmente... Hoje eu acompanho muitos profissionais que trabalham em edtechs, que é uma geração muito jovem,
E algumas preocupações que eu sempre tenho é muito relacionado com a parte até de criação, né, das crianças hoje, que é a questão da persistência, de que você nem sempre vai fazer tudo que você gosta, da questão do desenvolvimento das competências socioemocionais que tanto se fala, no dia a dia do trabalho é isso que a gente acaba enfrentando, né? Em projetos de produção de cursos, de conteúdos, eu vejo esse pessoal como eles têm que serem multifacetados, até porque os projetos são muito diferentes, né? Então, às vezes, o profissional ele não está atrelado a uma única empresa, mas ele está desenvolvendo vários projetos, e cada um ele precisa incorporar um pouquinho do espírito de quem está pedindo, né? E de cada um deles. Então, essa flexibilidade, a questão de trabalhar em equipe, de saber ouvir, obviamente do saber se colocar, obviamente a questão do conhecimento das competências técnicas são importantes, mas eu acho que esse feeling de você saber trabalhar em equipe, de você saber se comunicar, se expressar, hoje é algo que te diferencia, assim, porque pessoas muito inflexíveis a gente acaba não conseguindo, né, nem avançar muito, e aí eu acho que a gente tem uma infinidade de linhas de pensamento e de produção. Até os próprios profissionais de designer educacional, uns falam, não, é design instrucional, outros design educacional. Então, se você se pega muito a esses rótulos, você acaba ficando muito limitado. Então, eu acho que você se adequar ao que a proposta do projeto exige, eu acho que já é um bom caminho para você ter sucesso ali, porque você consegue se desenvolver, né? A gente fala tanto da questão da aprendizagem ao longo da vida, eu acho que é isso, você vai se adaptando e, obviamente, se encaixando em projetos que façam sentido para você. Então, acho que isso também é algo que todo mundo precisa estar atento, né? Então, independente dos projetos que eles assumam. Viu? Não sou só eu quem fala isso. Muito bem, muito legal. E uma outra coisa interessante que seria muito legal ter a visão de vocês, pessoal, qual que é o cenário atual da educação, da tecnologia, né? E o que vocês imaginam para o futuro? Eu falo isso porque eu sou muito otimista. Eu sou da época, eu acabei de fazer 30 anos, né? Eu sou da época que Fundação Bradesco não era reconhecido, que eu fazia na internet de escada ali, certificadinho da Fundação Bradesco. Já tive até a Evelyn aqui, que é amiga da Fernanda também, trabalhou na Fundação Bradesco, né? Nos projetos e tudo mais, e hoje a gente vê um reconhecimento de certificados digitais, de cursos à distância, de certificações e tudo mais, muito maior do que, sei lá, 5 anos atrás. Como é que será que vai ser daqui 5 anos? Como é que serão as tecnologias, os ecossistemas, né? E tudo mais, porque uma coisa que está trazendo muitas pessoas para o curso de DI Debac e outros cursos que estão aí, a própria Karina também ensina DI, né, a nível de pós-graduação, essa potencialização de novos produtos, né? Tem muita gente trazendo investimento de fora para o Brasil para criar ecossistemas, edtechs, startups de tecnologias voltadas para a educação, como a própria Isabela está fazendo, né? Então tem muito potencial de atuação para pessoas que são da educação e querem fazer algo diferente, querem trabalhar com design, querem trabalhar como donas de produtos na área de educação. Então tem muita atuação. Como é que vocês enxergam esse cenário? Como é que está agora, assim, na visão de vocês? Vocês estão em atuações bem distintas, né? E como é que vocês enxergam no futuro, pensando na pessoa que está acabando de aprender as habilidades de design instrucional, estão fazendo o seu portfólio, estão começando a fazer as primeiras entrevistas e ainda não sabem exatamente se vão ser, sei lá, construtoras de objetos de aprendizagem efetivamente, vão trabalhar mais com produto digital, vão trabalhar mais com design, vão ser especialistas, né? Tem muita gente se formando que já é especialista em TI, por exemplo, e querem trabalhar na atuação ali na construção de conteúdo com o design instrucional, né? Em cursos e de diferentes outras formas de conteúdo para TI, por exemplo, né? Como é que vocês descrevem a realidade e motivam aí esse pessoal para o futuro? Se quiser começar, Karina, por favor. Legal. Eu penso, né? Eu também sou otimista, né? Como você, né? Porque acredito que aprender, todo mundo fala isso, né? Mas vai ser ao longo da vida. Então, não é mais no ciclo da vida que a gente tinha, né? Que eu estudei lá na época da psicologia, que você
passava a primeira infância até a adolescência, juventude estudando, depois você trabalhava e se aposentava. Hoje as coisas bagunçaram um pouco, né? E você vai precisar aprender até lá na aposentadoria, né? O tempo todo a gente vai precisar aprender. Agora, como a gente faz isso, né? Quando hoje a escola, né, que tem um desafio muito grande, nos traz uma experiência de que estudar é ruim, né? A gente vê as crianças quando bate o sinal, quando chega o fim do ano, né? Elas estão felizes quando elas saem da escola, né? Óbvio que a escola traz amigos, a escola tem várias experiências, mas a gente precisa ressignificar o papel da educação como um todo, né? Da escola, das instituições de ensino na nossa vida. E eu costumo falar que a gente está vivendo uma época de uma fotografia ainda não revelada, né? Que é uma escola tradicional que a gente já conhece, a fotografia de um sentadinho atrás do outro, e que a gente precisa mudar, mas é como se a gente estivesse na adolescência, a gente não sabe ainda bem o que é, como vai ser e como vai ser essa escola do futuro. Então, eu acredito que a gente vai precisar ainda aprender muito, né, estudar muito e tornar o ensino e a aprendizagem prazerosos ao longo da vida. E com certeza a gente vai precisar de profissionais engajados, né, que entendam de neurociência, que entendam de aprendizado, que entendam de tecnologia, que entendam de pessoas, que entendam de educação, para criar esse movimento, que é um movimento que eu acredito que a gente está construindo, né, e que ganhe força e que aí possa gerar esse novo cenário, essa nova fotografia de futuro. Muito legal, muito legal. Obrigado, Karina. Isabela, por favor. Bom, eu acho que a educação está passando por um momento de mudança. Na verdade, o consumo de conteúdo como um todo está passando por uma grande transição, né, que está totalmente atrelada ao avanço da tecnologia, às redes sociais, ao crescimento do ensino online e eu acho que até a própria mentalidade das pessoas, né, que também está mudando muito. E acho que um dos maiores desafios que a gente vê, já virando a esquina aí, é justamente a produção de conteúdo educacional em escala. Eu acho que a gente nunca viu uma produção de conteúdo tão intensa como tem acontecido na atualidade, né? E na minha opinião, a única forma da gente escalar com qualidade é tendo a tecnologia como aliada, né? Com a quantidade de informação que surge todos os dias, com a necessidade de novas áreas de formação o tempo todo, e a cada ano que passa essa evolução informacional se tornando mais significativa, eu acho que é humanamente impossível dar conta de tudo com a velocidade necessária, né? E ainda oferecer produtos de qualidade. Acho que por isso que a tecnologia precisa entrar nesse cenário quase como protagonista, tem que ser a melhor amiga do produtor de conteúdo, não tem mais espaço para rejeitar a tecnologia, acho que é uma realidade já. Os profissionais de educação precisam aprender a usar a tecnologia a seu favor, a gente precisa capacitar essas pessoas, precisa acabar com essa crença limitante de que a tecnologia é um bicho de 7 cabeças, de que é muito difícil, é muito caro. No passado acho que pode já ter sido, mas hoje não mais. Existem ótimas soluções simples com custo acessível. Acho que uma prova disso é o Ecossistema Simplifica, né? Um pouco do trabalho da Fê, de encontrar essas soluções, fazer uma curadoria, apresentar para as instituições como algo simples. E eu acredito que cada vez vai ter mais espaço para bons profissionais que saibam usar a tecnologia de forma estratégica, né? Que entendam que a tecnologia precisa de um propósito. Porque a tecnologia sozinha, pela tecnologia, ela não diz nada, né? Ela precisa agregar valor educacional, como eu falei, onde ela for aplicada. Senão é só desperdício de tempo e de dinheiro. E principalmente hoje em dia, que a gente está na era da experiência, né? Ninguém mais se contenta só em consumir um produto ou um serviço. As pessoas querem ter uma ótima experiência enquanto elas consomem esse produto, inclusive os produtos educacionais. Ninguém mais quer ler um PDF, um PowerPoint, né? As pessoas querem se sentir imersas naquela experiência enquanto elas aprendem. Então, os profissionais que souberem proporcionar experiências educacionais significativas, que as pessoas se conectem, usando a tecnologia de forma estratégica, eu acredito que vão ter muito espaço no mercado, sem dúvida nenhuma. Muito legal, muito legal. Gostei bastante da parte da experiência, né? Do pessoal tá querendo coisas mais subjetivas, né? Realmente entrarem nas experiências e sentir que aquilo pertence à sua própria realidade, né? Eu concordo plenamente. Fernanda? E eu vou falar um pouco da questão do empreendedorismo, né, que você falou, que tem muitas pessoas que elas acabam se dirigindo para a criação de produtos específicos, mas uma coisa que eu gosto muito de alertar, e é uma questão até que eu me orgulho bastante do meu time do Ecossistema, Simplifica e tal, e que garante muito sucesso para todas essas empresas, justamente porque tem pessoas que viveram
sabe, sentiram todas as dores do outro lado e criaram as soluções e continuam criando muito baseadas em experiências que viveram. A Isabela falou da questão da gente proporcionar experiências, mas muitos dos produtos que a gente tem desenvolvido realmente passaram por evoluções e fazem muito sucesso hoje por conta de atenderem dores realmente reais, né, do dia a dia dos profissionais. Então, às vezes a gente fala, né, tem várias boas ideias, mas às vezes elas não se tornam negócio porque é uma coisa muito nichadinha, né? Tive uma ideia, vou fazer isso virar negócio. Nem sempre, porque essa não é a dor maior que vai escalar depois para sim virar um negócio de sucesso. Então, eu acho que eu sou a primeira pessoa a incentivar as pessoas a serem empreendedoras, mas eu não gosto de colocar as pessoas numa fogueira ou numa ilusão de que tudo vira oportunidade de bons negócios, né? Quando a gente acompanha o crescimento das startups, que foi um boom gigantesco de edtechs agora no período da pandemia, hoje me preocupa saber quantas delas vão sobreviver. Então, eu acho que muito focado nessa questão. Então, quando eu avalio até as próprias empresas que chegam para a gente, né, com interesse em fazer parte do ecossistema, tanto no Simplifica quanto da própria Layers Education, que eu também trabalho com hoje, que também atende um ensino básico, muito eu quero saber de onde que surgiu aquela ideia para ver realmente se a solução ela tem profundidade no seu foco de realização mesmo, porque isso é uma questão crucial, assim, né? Porque às vezes a pessoa faz um super investimento, né, para lançar o seu produto e é um ótimo profissional, mas acaba se queimando justamente por esse back-office que não foi bem trabalhado. Então, aqui, tanto a Isabela quanto a Karina, elas tiveram muito, né, vivendo o outro lado da história, e isso, quando a gente chega até para conversar, né, com as próprias instituições, e as meninas, elas podem falar melhor disso, a questão da autoridade e da experiência faz toda a diferença, né, na escuta com os próprios clientes. Então, eu acho que isso é super importante. Muito legal, muito bem descrito. Tem muita gente que às vezes tem um portfólio de trabalho ali que fez um PJ para alguém e acaba confundindo essa ideia como um empreendedorismo mais ativo, né? Não necessariamente isso é já um empreendedorismo e é preciso ter cuidado, porque não é só o desperdício de investimento, mas também de tempo, né? Como você disse, muito bem colocado. Muito bem, como o pessoal já conhece, no meio do papo aqui a gente tem o momento do jabá, o momento da promoção dos serviços, ao invés de fazer no final para todo mundo fechar ali, né, a conversa e deixar de prestar atenção. Então, antes das perguntas com maior valor, pelo menos na minha opinião, eu gosto de deixar esse momento para fazer essa promoção. Quais são os seus serviços? Quais são os seus livros? Seus produtos? Seus cursos? Como as pessoas podem saber mais? Né, e como as pessoas podem entrar em contato com vocês. Então, fiquem à vontade para promover aí toda a sua gama de produtos. Eu sei que a Karina já tem um curso saindo aí, né, que vai fazer também, tem o livro, tem muitos outros serviços. Isabela tem a empresa dela com muitos serviços e a Fernanda, então, tem todo um ecossistema com tudo que vocês imaginarem. Então, pessoal, fiquem à vontade. A Karina, se quiser começar. Joia. Bom, então eu vou começar falando da B42, né, que é uma startup também, e que trabalha com a produção e modelagem de conteúdo EAD personalizado, com recursos de acessibilidade. Então, que vale a pena vocês acessarem a página para conhecer um pouco mais dos nossos serviços e como a gente trabalha, tanto na promoção e produção de cursos para educação à distância no ensino superior, quanto também objetos de aprendizagem na educação básica e também no corporativo. A gente é especialista no HTML, né? E aí também nos recursos da produção audiovisual, com games, enfim, todas essas oportunidades para criar uma experiência de aprendizagem, como a Isabela também falou, né? Imersiva para o estudante, com alto impacto visual, mas que também considere o design universal para a aprendizagem, que é uma das nossas bandeiras aqui e que eu acho que vocês também estão estudando aí no curso, né? E aí também convidá-los para que vocês possam baixar o aplicativo EducaBox, que ele é gratuito, né? Então você pode
acessar aí na sua loja, deixar o pushzinho de notificação para todo dia você receber um drop de informação, de conteúdo relevante que apoia educadores, me ajudem a divulgar o aplicativo para que mais professores possam aprender algo novo todos os dias. Esse é o mote do aplicativo. A gente recentemente também lançou uma skill para Alexa, então se você tem Alexa, ele é gratuito, ela vai falar aqui se a gente fala o nome dela, né? Também é uma skill gratuita que você pode colocar na sala dos professores, você pode instalar aí na sua Alexa e todo dia também ouvir, e é a mesma experiência que também está no livro, que é pela editora Letramento, então são 100 ideias, mais 100 ideias, né, que você pode acessar também pela Amazon e conhecer um pouco da modelagem do conteúdo. E aí vale a pena falar para vocês que o que está no aplicativo, o que está no livro e o que está na Alexa é a mesma coisa, mas são experiências diferentes. Então, você consumir o conteúdo no aplicativo de maneira digital é uma coisa, você consumir o conteúdo assim, podendo pintar, interagir, escrever no material é outra coisa, e você ouvindo na Alexa também é outra coisa. E eu falo por mim mesma, porque eu escrevo, né, eu produzo conteúdo e reviso várias vezes, já contei isso outras vezes, né? Às vezes abro no Educabox, daí quando você publica livro, vocês sabem que as pessoas, você tem que revisar mais de 10 vezes, né, antes de publicar. E aí, quando a gente lançou isso na Alexa e ela falou, né, o drop, eu falei, nossa, mas que legal que essa mulher falou para mim, sendo que é coisa que eu já conhecia 1000 vezes, mas a experiência de ouvir parecia única, assim, parecia que eu tinha ouvido aquilo pela primeira vez, né? Então, é encantador a gente poder trabalhar com diferentes recursos, diferentes estratégias de aprendizagem, né? E ver o quanto o conhecimento e o conteúdo podem ser moldados aí de múltiplas formas. Também convidar vocês para me seguir lá no Instagram, que eu produzo bastante conteúdo para professores, né? Então, carina.tomelin, vocês podem me procurar lá. A gente também divulga muitas vezes oportunidades para professores autores trabalharem conosco. Então, fiquem atentos aí. Podem me seguir a B42, né? E acompanhar a gente também nas redes sociais, no LinkedIn, enfim. É isso, eu vou passar para a Isa. Muito bem, só um comentário que a página no Instagram do Design Instrucional Talks só segue pessoas que foram convidadas para falar. Então, na dúvida, você vai encontrar todos os links mencionados aqui na descrição, no YouTube, nas plataformas e tudo mais, mas na dúvida é só seguir também quem a página do Day Talks segue, que você vai encontrar todo mundo lá. E muito obrigado, Karina. Isabela, fica à vontade. Bom, o meu foco hoje é 100% na Realize, né? Que é uma ferramenta de autoria, uma plataforma que tem o objetivo de otimizar e automatizar o processo produtivo de disciplinas online. A gente une aí todas as ferramentas necessárias para produzir mais rápido, com mais qualidade e ainda reduzir custos. Todos os materiais que são produzidos na Realize, por exemplo, já têm recursos de acessibilidade de forma nativa, e a ideia é que qualquer pessoa consiga usar a plataforma. Ela é muito intuitiva e rápida para criar o material. A gente disponibiliza diversos recursos interativos para serem usados e tornar o conteúdo mais interessante. E além de toda essa parte criativa, né, de criação de conteúdo, da ferramenta de autoria em si, o nosso sistema também tem uma área de gerenciamento de projeto focado em produção educacional. Então, é perfeito para produzir em escala, porque a instituição consegue acompanhar em tempo real o status das tarefas, consegue ver quem atrasou, e com base no andamento do projeto, de como as tarefas estão sendo entregues, é possível prever se as disciplinas vão ser entregues mesmo na data que foi combinada, né? E é possível gerar relatórios, enfim. A ideia é não precisar ficar trabalhando com um monte de planilha, com Trello, com um monte de e-mail, e sim concentrar tudo na Realize, né? Tudo automatizado, tudo integrado, e assim otimizar o tempo de toda a equipe e garantir uma produção mais simplificada. Acho que quando a gente fala de tecnologia, a gente fala aí de dois principais pontos, né? Que é a tecnologia como solução educacional e a tecnologia como ferramenta para facilitar a produção educacional. No caso, a Realize está focada nessa segunda, né? A gente sabe que as pessoas que trabalham dentro de instituições de ensino são pessoas que muitas vezes estão ali batalhando muito, que nem sempre elas têm o recurso que é necessário para cumprir com o objetivo que elas têm. Então, para a gente, é um comprometimento muito grande com essas pessoas de poder levar ferramentas que facilitem o trabalho delas, que façam com que elas consigam atingir os objetivos dentro da instituição de ensino. Muito legal, muito legal. Já fiquei curioso para conhecer a plataforma. Dá para fazer um teste gratuito no nosso site, é só acessar realize.pro.br e dá para fazer uma demonstração também.
Ah, legal, pessoal. Eu vou fazer a minha demonstração e eu quero ver quem mais fez aí. Comenta no YouTube que eu quero saber o que vocês acharam. Muito legal. E baixar o aplicativo também, quero saber o que acharam do aplicativo também, né? Muito legal. E, Fernanda, quer falar mais do ecossistema, falar mais de outros projetos que você tem trabalhado? Você falou da Layers, né, brevemente também. Tô aqui no escritório da Layers hoje. É, eu acho que, assim, como eu tava conversando até com um amigo meu, ele falou assim, cada vez que ele me encontra, eu tô em algum lugar diferente. Aí ele falou que a melhor forma de me acompanhar realmente é seguindo as minhas redes sociais, meu LinkedIn. Não sigam as outras redes sociais. Meu LinkedIn, eu acho que é a rede social que eu mais utilizo e que eu sempre coloco as atualizações, seja do ecossistema. Hoje eu posso até falar em primeira mão aqui para vocês, mas eu fiquei super feliz com o convite que a própria Layers fez de abraçar o Simplifica. Então, em breve a gente vai lançar o ecossistema Simplifica by Layers, que eu estou trazendo todas as edtechs do ensino superior aqui para dentro da Layers. A gente já tinha um ecossistema de edtechs focado na educação básica, né? Então agora a gente está ampliando para o ensino superior, fazendo essa junção. E então a Layers ela está se encaminhando realmente para se tornar o maior integrador de soluções digitais, e o nosso braço do Simplifica, ele vem muito do que eu acredito, que é a união de ótimas soluções que podem fazer as instituições caminharem de uma forma muito orgânica, produtiva, para a Universidade 5.0. A gente fala muito sobre a questão da educação 5.0 e todas as nossas soluções, elas abraçam essa causa, né? Seja usando a tecnologia para gerar bons resultados e sempre pensando no desenvolvimento e no impacto que todas essas soluções trazem para o ecossistema educacional. Então, eu queria realmente falar, convidar todo mundo a conhecer não só mais as meninas, mas também as empresas B42, a Realize, são referências aí na questão de produção, de conteúdo diferenciado. Então, eu acho que isso é algo que eu sempre falo, e eu costumo fazer o pitch rápido de todas elas. Aqui eu nem vou precisar fazer, as meninas já falaram bem, mas eu acho que é isso, assim, eu gosto muito de promover conexões, então quem quiser pode entrar em contato comigo, eu respondo rápido, né, Alan, você é prova disso. Eu fiquei surpreso até. Eu respondo, rápido, eu acho que, para mim, eu acho que o melhor essas conexões que fazem a diferença, assim, sabe, eu acho que eu aprendo muito, e aí o que eu mais gostaria realmente de falar sobre isso. É sobre como a gente se desenvolve, como a gente estimula, como a educação precisa muito de pessoas que inspirem outras, né? Então, eu gosto de me conectar com pessoas e empresas inspiradoras, então é isso. Então, no LinkedIn vocês me encontram e vão saber onde eu estou, por onde eu estou, e podem se conectar comigo também. Muito bem. E muito conteúdo bacana que eu acompanho lá também. Eu gosto bastante. Muita coisa legal. Que bom. Fico bem feliz. Muito bem. A gente falou de transição de carreira, falou de novidades tecnológicas, a gente falou bastante também do que está por vir, né? Do otimismo, né? Que Karina e eu compartilhamos. Acho que todos nós aqui compartilhamos, né? E eu queria trazer um tema que é uma dor muito grande, principalmente dos professores que ainda estão na sala de aula e estão tentando migrar para algo novo. Né, eles não conseguem fazer essa transferência de habilidades, de reescrever um currículo, mesmo com o chat GPT, reescrever um currículo das habilidades ali que eles têm na sala de aula, que são várias, né, talvez não nomeadas diretamente, para outras vagas, para trabalho com produto digital, ou para um trabalho no design instrucional, ou até mesmo design de aprendizagem. Eu queria que vocês fizessem brevemente ali um comentário ou uma dica, talvez habilidades ou lugares para se procurar por mais habilidades, né? Ou até mesmo aprender a descrever essas habilidades para o professor que está na sala de aula e está buscando algo novo. Não necessariamente o design instrucional, talvez trabalhar mais com plataformas como a da Isabela, né? Hoje a gente já tem pessoas dentro da empresa que fazem a gestão e a implementação de plataformas e criação de processos de criação dentro das empresas, né? Tem pessoas que vão atuar com toda a experiência do ensino público como donas de produto ou até mesmo especialistas na construção de aplicativos, como o da Karina também. Às vezes as pessoas podem trabalhar de uma forma mais de consultora, né? O que vocês poderiam dizer para essas pessoas que estão ainda
dentro da sala de aula e não querem mais estar por algum motivo e não sabem como sair dali, como fazer essa transição, para onde olhar, assim. Eu sei que talvez para a Isabela, que está mais na tecnologia, não seja uma pergunta muito, muito objetiva, mas o que você puder compartilhar, fica à vontade. Se quiser começar, Karina. Bom, eu enxergo um universo de oportunidades, né? E o desafio muitas vezes está dentro de nós mesmos, né? Eu gosto de trabalhar bastante o conceito de crenças limitantes do professor, né? E que a Isabela também trouxe aqui, que é o que muitas vezes nos impede de ver além ou de ir além, né? O primeiro deles é, por exemplo, de você achar que eu não sou nativa digital, então a tecnologia não é para mim, enfim, né? Meu aluno é muito mais nativo, eu já tenho uma certa idade, eu tenho mais dificuldade, então primeiro você precisa rever essa crença dentro de você para que você consiga alcançar, né, e buscar novos patamares. Esse é um exemplo das crenças, mas a gente tem várias outras, né, que pode citar, né, com relação ao que muitas vezes nos impede de nos conectarmos com outras coisas e de enxergar outras oportunidades. E aí, sem dúvida, eu acho que a pandemia, ela nos trouxe, apesar do isolamento, ela nos aproximou, né? Então, o que antes era muito mais difícil de você chamar uma pessoa lá no LinkedIn para conversar, ou de marcar uma reunião online, inclusive com clientes, era sempre muito no presencial. Hoje a gente vê que as pessoas estão mais abertas a conexões rápidas, como a Fernanda trouxe, né? De fazer um contato, de mostrar interesse, de buscar oportunidades. Então, desde mentorias que você pode buscar, né, para trazer esse aperfeiçoamento para a sua carreira, mas até bate-papos informais, que muitas vezes são gratuitos, né, que é uma conversa, uma inspiração, acompanhar canais que trazem, né, esses conteúdos. Hoje tem muito conteúdo disponível, então não tem motivo para não aprender, mas também buscar essas conexões aí corretas, participar de eventos, eu acho que são caminhos para que a pessoa possa pensar em migrar de carreira. E uma outra coisa que eu vou falar tenha paciência, não se cobre muito, você não vai se tornar um expert, um especialista de uma hora para outra, e também não vai conseguir muitos trabalhos, isso tudo é uma construção, é um passo a passo, é uma semente todo dia, é muita doação, muitas vezes mais doação do que trabalho, né? E a Fernanda sabe disso, porque participar de atividades como essa, de promover o conhecimento, de fazer um bate-papo, faz parte da sua doação, da sua intencionalidade, mas muito do seu propósito, como a Fernanda também trouxe. Então, você tem que estar conectado com ele, porque senão não vai fazer sentido, isso vai trazer peso aí para você, né, na sua jornada. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Karina. Isabela, se você contribuir com alguma coisa, talvez mais voltada para a sua experiência, fica à vontade. Exatamente. Eu costumo dizer que ninguém faz a gestão de uma empresa, por exemplo, com papel, caneta e calculadora hoje em dia mais, né? Porque tem ferramenta para fazer tudo. E eu sinto que muitas vezes os professores ainda são muito apegados a formas muito tradicionais de fazer as coisas. E claro, eu entendo, porque existe uma certa dificuldade, uma limitação ali com a tecnologia, um receio de não conseguir se dar bem com a tecnologia. Mas a dica que eu posso dar é pesquisar ferramentas, porque tem muita coisa interessante. Eu que já nasci praticamente com o computador na mão, às vezes eu sempre tiro um tempo da minha vida para fuçar a ferramenta. E aí eu acho umas coisas incríveis que eu falo, não é possível que eu tô fazendo isso desse jeito há tanto tempo, sendo que existe essa ferramenta que facilita tanto a tarefa. Então, busca a ferramenta, porque tem muita ferramenta com plano gratuito ali para professor ou para o freemium, né, que eles chamam. Então, tem muita coisa que eu acho que só no momento que você começa a ver essas ferramentas, você começa a abrir a mente, começa a enxergar possibilidades de coisas que você pode fazer. Então, tem ferramenta ali para criar vídeo, para criar aula, para criar imagem, para fazer narração, para criar trilha de aprendizagem, para mais centenas de coisas. Então, acho que só acompanhar, ver o que tem de novo, procurar essas ferramentas já abre muito a mente, já traz ideias, insights que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Show de bola. Fernanda, gostaria de contribuir? Muitos professores me perguntam sobre isso.
Eu recebo esse questionamento sempre, assim. E uma coisa que eu gosto de incentivar é que os professores, eles comecem a trabalhar com a exposição da sua autoridade, né? Eu acho que isso é uma questão super importante, porque não adianta também você dominar 500 mil ferramentas, né? Saber usar muito e não contar para ninguém. E não utilizar no seu dia a dia, e não participar das redes sociais. A Karina, a gente teve uma conversa sobre isso, né, Karina, um tempo atrás, que é uma missão, eu falo, que eu tento de toda forma fazer com que os professores, os educadores, eles se exponham mais. E eu trago muito pela minha própria experiência, assim, eu não me considero uma super influenciadora, mas eu sou muito orgulhosa da rede que eu construí, assim, eu falo que eu sou uma nano influenciadora, que as pessoas que me seguem, elas são frequentes, e às vezes a gente é amigo de pessoas que eu nunca vi na vida, mas justamente porque a gente troca muita informação, hoje com a própria globalização e as redes sociais aí disponíveis, isso é fácil. E o que eu vejo que são muitos profissionais, não só professores, que têm aversão a muitas coisas dessas, né? Então, hoje a presença no LinkedIn, se você for procurar na área de educação, agora melhorou até razoavelmente, mas há alguns anos eles não estavam ali. Então, eu acho que isso é uma coisa que os professores, por melhores que sejam, poucos acabam ainda trabalhando a sua imagem, trabalhando essa sua autoridade. Então, eles têm muito conteúdo muito bom talvez por certa timidez, eu não sei. A Karina, que tá mais no dia a dia com os professores, ela pode falar um pouquinho se isso tem mudado. Mas eu tanto que eu fazia algumas palestras sobre a questão dos professores como influenciadores, né? E eu acho que isso é uma coisa que, se você não trabalha esperando que um dia você seja demitido, isso eu vou falar uma coisa muito dura, né? Que muitas vezes as pessoas acabam querendo trabalhar essa questão da autoridade só depois que perdem o emprego, que são demitidos ou que saem de algum projeto, mas aí já é tarde, porque até você conseguir conquistar isso, tem muita gente ali na frente, né? Então eu procuro incentivar isso para que todo mundo tenha realmente esse desenvolvimento interno, mas também que saiba explorar isso e trabalhar a questão da imagem da autoridade. Então eu acho que isso é uma questão que é importante também, a gente não pode balancear só uma coisa e deixar outra coisa escondida. E eu acho que isso é uma coisa que a Karina pode falar também sobre a questão do domínio do conteúdo, que hoje ninguém tem mais domínio do conteúdo, né? Então, quanto mais você fala, melhor, porque as pessoas vão falar, poxa, fulano é especialista nisso, ciclano sabe bem aquilo. E eu acho que isso é uma oportunidade grande que se abre, de surgir oportunidades que nem sempre a gente vai buscar, mas que elas vêm até a gente. E eu queria só fazer um adendo nessa sua fala, Fê, que muitas vezes eu acho que a pessoa tem receio de falar, eu vou falar sobre isso, mas já tem um monte de gente falando sobre isso, né? Mas as pessoas, elas querem saber o que você tem a dizer sobre isso, né? Elas estão te dando aquela autoridade, elas querem saber o que você tem a dizer. Porque realmente o conteúdo já tá aí, já não tem mais conteúdo que não existe, né? A gente joga no Google, no chat GPT, tem tudo, mas as pessoas querem ver o seu raciocínio, a sua análise daquilo, então não precisa ter esse medo, que eu entendo que eu também tenho às vezes, né? Esse receio, mas já se fala tanto sobre isso, mas as pessoas querem saber o que você tem a dizer sobre aquilo, não é por isso que a gente acompanha pessoas na internet, que a gente gosta de saber o que aquela pessoa em específico está falando sobre o assunto, né? Muito legal. Karina, gostaria de complementar e falar mais da sua impressão aí sobre os professores? Eu vou complementar com uma analogia e com uma reflexão que eu faço sobre a palavra professor conteudista, né? Aqui eu costumo chamar os professores de professores autores, né? E está muito voltado nessa ideia de que o que as meninas também trouxeram aqui, né? A gente tem muito conteúdo hoje disponível, né? O professor, ele não deve ser um transmissor, como ele é na sala de aula, também no ambiente digital ou na produção de um determinado conteúdo, seja um vídeo ou seja um texto. E aí, para ele ser um professor autor, ele precisa
de fato, pensar como um designer, né? Ele precisa ser um designer de experiência, ele precisa pensar como esse conteúdo que eu preciso passar para o meu aluno pode ficar melhor. Será que se eu fizer uma imagem, será que se eu fizer um infográfico, será que se eu gravar um vídeo, como isso se conecta com a sequência didática, né? Então, eu acho que tem muito espaço ainda para a gente repensar o papel do professor e criar reflexões como essa, de trazer mais essa autonomia na construção, né, do seu saber, do seu fazer. E se você é a pessoa, né, é o especialista, porque as instituições, elas buscam as pessoas que são referência, elas querem trazer para a sua sala de aula, seja ela presencial ou virtual, a pessoa que está mais discutindo, mais se atualizando a respeito de um determinado tema. Então, sem dúvida, trazer isso à tona é fundamental. Então, se aprofundar, né, nessa experiência, mas pensar em estratégias de como você pode trazer esse conhecimento, né, de uma forma que vá ser imersiva e que vá trazer a melhor experiência para o aluno. Então, acho que essa reflexão eu queria deixar para os professores, para que eles se mobilizem a me ajudar e a pensar comigo sobre isso também. Muito legal. E uma coisa que eu gosto de falar muito nas mentorias é que não é porque você está se especializando e comentando um pouco mais sobre tecnologia no seu LinkedIn que as pessoas vão te lembrar somente sobre aquilo, né? Tem um temor de pessoas multidisciplinares de ser lembrada apenas por uma de suas especialidades, né? Então, elas acabam falando nada com medo de serem lembradas apenas por uma de suas especialidades, né? Então, dá para falar de várias coisas, dá para dar opinião, como a Isabela falou, que eu achei muito legal, né? Dar o seu ponto, né? A sua visão sobre um tema recorrente ou um tema atual. Acho que pode ser bem legal. Eu devo dizer que eu sofro disso também, que eu gostaria de falar muito mais nas redes, mas tenho falado muito pouco, né? Mas vamos resolver isso com o tempo, né? E chegamos na nossa última pergunta. Nossa última pergunta é uma pergunta que às vezes as pessoas deixam passar, né, por conta da essência desse tipo de conversa, de podcasts e tudo mais, que é nomear algumas coisas. Então a gente falou assim, superficialmente ou até mesmo mais geralmente, assim, né, de forma mais geral, sobre habilidades, inteligência emocional e coisas do tipo, mas eu queria ouvir de vocês nominalmente, assim, quais são 3 ou, sei lá, de 3 a 5 habilidades que vocês julgam muito importantes? Vamos supor que vocês vão contratar uma pessoa sem muita experiência para atuar em algum setor ali de suas empresas, de seus projetos, e quais seriam essas habilidades? Podem ser técnicas, né, interpessoais que seja, e por que vocês gostariam de ver em pessoas sem experiências entrando em seus projetos? Eu acho que muitas pessoas têm curiosidade, porque a gente fala às vezes de uma orientação, né? Olhe conteúdo online, busque por inteligência emocional, busque ser mais orientado a dados, mas às vezes a gente não diz exatamente o porquê dessa habilidade ou como conquistar essa habilidade, né? Então eu tenho perguntado isso para algumas pessoas, gostaria de ouvir o que vocês têm a dizer. Quer começar, Karina? Pode ser. E aí eu diria que são habilidades que eu penso também para quem quer empreender, né? Então, acho que aprender a aprender, né? Como a Isabela trouxe aqui também, essa curiosidade de você estar o tempo todo buscando, sabendo o que está acontecendo, né? Tendo esse desejo por aprender. Aprender não pode ser algo ruim, não deve ser um fardo, deve ser um prazer, né? Você deve gostar de estudar, deve gostar de ler, né? E eu falo isso porque às vezes os professores cobram dos seus alunos que leiam, mas quando eu pergunto o que vocês estão lendo agora, né? Então, e aí, ixi, não li nenhum livro esse ano ainda, não tive tempo, né? Então, como que você promove isso se você mesmo não faz? Então, acho que esse é um dos desafios de você estar aprendendo o tempo todo. Eu acredito muito na criatividade, eu sou fã, assim, de você buscar estratégias criativas e ágeis para resolver problemas, então pensar fora da caixa. Eu tenho ajudado os professores a fazer isso, inclusive na sua sala de aula presencial, como que eu posso trocar as carteiras de lugar e criar uma metodologia só pelo design, pelo layout da sala de aula. Não se prenda à técnica, não se prenda à metodologia, já que isso pode ser um desafiador para você. Eu não vou fazer um TBL porque eu não domino. Então faz aqui, mexe as cadeiras e diz o que se faria. Né? Então, acho que provocar a criatividade olhando para o mesmo objeto de outra forma, né, no seu cotidiano, eu acho que é extremamente importante. E eu citaria também a autogestão, né, que é a capacidade de você se
autogerir, né, de controlar os seus tempos, os seus momentos, as suas atividades, a sua saúde, o seu tempo produtivo. Então, se conhecer, a gente fala muito hoje das competências socioemocionais, elas são importantes. Hoje o trabalho em home office tem ampliado, e para quem está nessa área, a maioria está trabalhando em casa, né? Mas só é possível se você também tem essa capacidade de se gerenciar os projetos que você assume, gerenciar o seu tempo e também gerenciar a sua saúde, porque senão você também trabalha demais, né? Então, acho que eu citaria esses, assim, como os principais para mim. Muito legal. Isabela? Bom, falando um pouquinho da minha realidade aqui dentro da Realize, acho que nem só de educação vive uma EdTech, né? No dia a dia a gente tem um monte de outros desafios, burocracias, e nem sempre tem alguém especializado para lidar com esses problemas. Então, eu acredito muito, né, na importância de profissionais multidisciplinares que tenham capacidade de atuar em outras frentes, que sejam flexíveis e que gostem disso, né? É importante gostar, porque senão provavelmente vai ter dificuldade de se adaptar, não vai se motivar. Enfim, na minha visão, todo mundo precisa entender um pouquinho de marketing, de gestão, de tecnologia, metodologia de projeto. Não estou falando especialista, tá? Entender um pouquinho mesmo, entender o conceito, entender como funciona, até para que todas as áreas da empresa possam se integrar com mais facilidade. E eu acho que também ajuda as pessoas a terem mais empatia com o trabalho das outras, né? Mas eu acho que o ponto mais importante, aí é um ponto que não dá para se treinar, eu acho que é o perfil de solucionador de problema, né? A gente tem 2 perfis de pessoa. Tem aquela pessoa que chega e ela fala, ó, tenho este problema, toma, e joga o problema, e vira as costas. E tem aquela outra que fala, ó, tenho esse problema, mas eu pensei nisso, nisso e nisso. Vamos sentar e tentar chegar numa solução? E normalmente quando a pessoa é nesse primeiro perfil, a gente não consegue transformar ela no segundo, porque realmente eu acho que é do ser humano a gente rejeitar um problema quando ele chega na nossa mão, né? Nosso primeiro instinto é querer tirar esse problema das nossas costas e jogar para outro lugar. Então, é uma tarefa diária você se esforçar para ser um solucionador de problema, né? E problema nesse meio de edtech, de startup, de empreendedorismo, sempre vai ter. Todos os dias a gente vai enfrentar um desafio diferente. Então, é muito importante ter essa flexibilidade e gostar disso. Muito bom, muito bom. E Fernanda, por favor? Bom, depois dessas, eu acho que sobraram poucas, mas eu acho que algumas que englobam, eu acho que todo esse perfil realmente essa possibilidade e abertura para você trabalhar em equipe, tanto em equipe física, né, as pessoas que vão para o escritório, mas também trabalhar colaborativamente de forma virtual, que eu acho que isso tem acontecido muito, e o termo de responsabilidade e proatividade, eu acho que isso também precisa ser colocado bastante em pauta, porque você, a partir do momento que você tem a questão da responsabilidade, você consegue executar as suas tarefas, sabendo trabalhar em equipe, sabendo se comunicar também, né? Porque eu acho que hoje, quando a gente pensa em espaços de trabalho realmente remotos, a questão da comunicação é fundamental. Isso eu falava muito com meus alunos de educação à distância lá, ó, faz tempo, quando eles reclamavam, eu não consigo fazer trabalho em grupo, eu falava, meu Deus, mas daqui a pouco você vai trabalhar numa empresa, você vai ter que se relacionar com o seu chefe, os seus colegas de trabalho não vão estar no mesmo espaço que o seu, e você não consegue fazer um projeto de universidade, né, em grupo. Isso há alguns anos atrás, né, tipo, pouquinhos anos, uma década, se passou, mas era uma resistência, né? E hoje é o nosso dia a dia. Então, eu acho que essa questão de ter uma boa comunicação, de saber se expressar de forma correta também faz parte de um perfil que eu acho que a gente procura, né? Se a pessoa não sabe se explicar, não sabe se colocar, não tem essa questão da proatividade, que é isso que a Isabela falou. Se você só for levar problema e não apresentar soluções, isso é bem mais complicado, né? Então, eu acho que isso faz com que a gente tenha um profissional aí, ó, que saiba aprender a aprender, que tenha criatividade, que saiba pensar fora da caixa, que tenha autogestão,
com conhecimentos multidisciplinares, com esse senso de empatia, que eu acho que é ótimo, solucionador de problemas, que saiba trabalhar em equipe, comunicação e proatividade. Assim, quem tiver isso, a gente contrata, né, meninas? Eu com dó dessa pessoa até. E o interessante é o que vocês trouxeram, né? Estimula comportamentos que vão acabar fazendo com que essa pessoa se torne mais técnica, naturalmente. Só não precisa falar, você tem que mandar muito bem de pesquisa de experiência de usuário, né? De UX Research. Não, a pessoa naturalmente vai se deparar com uma situação em que ela precisa aprender aquilo, né? Ela vai acabar aprendendo. Muito legal. Excelentes habilidades. E chegamos, infelizmente, nesse Dia das Mulheres, chegamos no final do nosso papo, né? Eu acho que vai agregar para muita pessoa, tenho certeza, né? Se preparem para receber as mensagens no LinkedIn, vamos compartilhar bastante. Já fiz uns marcadores aqui de alguns cortes que eu vou colocar no Instagram do Design Instrucional Talks, vou marcar vocês depois. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Pessoal, eu só deixo o meu agradecimento, vou fazer a rodada final aí de palavras finais, conclusões aí que vocês quiserem deixar, se vocês quiserem deixar alguma mensagem para o pessoal. Novamente, muito obrigado e até uma próxima, quem sabe, né? Karina, se você quiser fazer o primeiro encerramento. Agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, espero que tenham outras, e entre em contato conosco aí, né, para contar o que vocês acharam. É sempre importante a gente ter esse feedback, essa conexão, acho que já é um primeiro exercício para vocês, né? Porque muitas vezes a gente faz vários eventos desse, né? E a gente só recebe feedback depois quando você vai no presencial e fala assim, eu te vi, eu vi lá, eu ouvi e tal, né? E nem sempre a gente consegue se encontrar. Então, acho que vale a pena exercitar, né, essa ideia de conexão, né? Então, convidar vocês para isso e espero poder ter contribuído na sua jornada e ter inspirado um pouco nesse dia. Muito bem, Isabela, por favor. Novamente agradecer a oportunidade, é sempre bom a gente estar aqui junto, conversando, adorei o papo. E gostaria de me colocar à disposição, né? Quem quiser me chamar no LinkedIn para uma conversa, o que eu puder ajudar, eu estou super à disposição. Show de bola. Fernanda? Eu costumo falar uma frase que tem até no meu site, que é: vivemos no mundo conectado, o segredo é fazer as conexões corretas. Então é isso, né? A gente abre as portas aí, as meninas. Obrigada, Alan, por também ter se conectado com a gente, e eu acho que é isso. Então, queria agradecer a oportunidade. Eu acho que tem muita gente boa e que tenha também coisas para trocar com a gente, né? A gente está aberto para discutir coisas porque do dia a dia, dúvidas, ansiedades. A gente quer aprender junto com vocês também. Então, acho que é isso. Muito bem. De novo, muito obrigado. E se você aí nos ouviu até o final, comente na plataforma. Na plataforma não vai dar para comentar, né? Mas comente no YouTube ou marque a gente no LinkedIn ou em uma publicação qualquer, dizendo Feliz Dias das Mulheres, né? E indique algumas mulheres que você admira, que eu tenho um presentinho muito bacana para você que acompanhou até o final dessa conversa, viu? Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.